Boa noite, meus queridos, para mais uma semana. Esta semana estaremos falando e concluindo as 5 regiões brasileiras. Hoje nós iremos falar, para finalizar nossas 5 grandes regiões, falaremos do Centro-Oeste, região Sudeste e a região Sul. Trataremos nesta aula de falar os aspectos físico-naturais, localização, os aspectos da divisão política dessas regiões, os aspectos populacionais, ou seja, demográficos. Falaremos sobre algumas questões econômicas e culturais. Primeira região que nós iremos falar é a região do Centro-Oeste. Todos sabem, né? A região do Centro-Oeste é a região que engloba Mato Grosso do Sul, Goiás e o nosso Distrito Federal. A nação possui 26 estados, mais o Distrito Federal. Então você nunca esqueça disso. O Distrito Federal é um território administrativo, é a constituição da nossa administração política brasileira. As questões relacionadas ao território do Centro-Oeste, elas perpassam não somente pelos aspectos populacionais, econômicos, que nós vamos ver como o Centro-Oeste ele é muito rico em economia, principalmente na agricultura, mas uma das questões que falamos quando se trata em meio ambiente é que o Centro-Oeste ele sofre anualmente por conta das queimadas, a questão dos desmatamentos, a questão da produção agrícola, o avanço da soja, o avanço, né, de outros cereais e aí desmatando o cerrado. Lembrando que o cerrado é um dos grandes biomas, né, do nosso Brasil. Depois do Amazônico e depois da Caatinga, né, nós temos aí entre a Caatinga e o Amazônico, nós temos aí o domínio dos cerrados, né? A nossa savana brasileira, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que o cerrado ele passa por muitas transformações, né? Desde então aí do século XIX. O cerrado vem passando por várias transformações, por quê? Porque Mato Grosso e Goiás, né, foram as duas primeiras regiões do que é hoje chamado de Centro-Oeste. Sim, meus queridos, tudo começou apenas com 2 territórios, o território de Mato Grosso e o território de Goiás. Mato Grosso, mais na frente, vai ser dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o território de Goiás vai ser dividido em Goiás e Tocantins. Né? Mas isso aí é só ao passo da nossa história. O Centro-Oeste ele ocupa 18% do território brasileiro e abriga um pouco mais de 7% da população do país, né? Então nós temos duas regiões aqui, né, que nós já comentamos, que é a região norte e a região centro-oeste, são duas regiões que têm um déficit muito grande em termos populacionais. Muitas transformações aconteceram a partir do então, né, até que a partir do século XIX, com o declínio da mineração, né, as províncias de Mato Grosso e Goiás conheceram aí um longo período de decadência econômica e de isolamento. Sim, porque até então, né, até o século XVIII, né, meados um pouco aí do século XVIII, em 1700, alguma coisa, a questão se viraria lá em relação, né, à questão do ouro, né, a questão da prospecção aurífera, né, que começa lá com Minas Gerais e se estende aí até essas regiões aí. Só que quando houve o declínio dessas minas, né, essas regiões, Mato Grosso e Goiás, por exemplo, elas também foram junto com Minas Gerais entrando em declínio econômico, né? E o que foi que sustentou até então, né, a partir desse declínio? Foi as atividades na agropecuária, né? Foi as atividades agrícolas e principalmente aquelas voltadas à subsistência. Por exemplo, né, a extração de borracha. Por que borracha? Porque ao norte de Mato Grosso, né, o território ao norte de Mato Grosso, nós vamos ver o que aí? Floresta amazônica. Vocês estudaram isso comigo na aula passada, né? Nós vimos que a floresta amazônica ela não é somente na região norte, mas sim ao norte também do centro-oeste, pegando grande parte do Mato Grosso. A criação de gado, obviamente, que é um dos motivos quais falamos aí dos impactos ambientais.
o desmatamento, as queimadas para a criação de gado e, obviamente, né, uma das coisas que, como a região ela bem passa sobre a agricultura é a questão da erva mate, né, muito bem produzida também na região de Mato Grosso. Aí, aquela história que eu falei logo no começo de nossa aula, né? Em 1969, só existiam 2 territórios, tá certo? Dois territórios estatais, né? Estados, né? Que é a região federativa, né? No Brasil, com o território de Mato Grosso e o território de Goiás. Só existia esses 2 territórios aí na região centro-oeste. O Distrito Federal só vai ser a partir de 1960, com a inauguração, né, de Brasília. Mas veja, lá em 1988, com a Constituição brasileira, a última Constituição do Brasil, fez muitas mudanças no território brasileiro. Veja, pega aí o ano de 1969. Existia o Estado independente de Roraima? Não. Roraima, Amapá e Rondônia eram territórios. Não eram independentes. Estavam ainda perpassando por sua independência, né? Quanto Estado. E aí eles só vão se tornar, né, realmente vias de fato Estado com o seu poder próprio a partir de 1988, né, com a última Constituição do Brasil. Né? Então aí nós temos inclusive que Mato Grosso se divide em quê? Em 1988, Mato Grosso já estava dividido em 2 partes e o território de Goiás já estava dividido, sendo que Tocantins vai ser uma dessas regiões que em 1988 vai ser criada. Então, Tocantins ela é criada em 1988, né, e passa a valer a partir de 1989. Então, 88 é o decreto e 89 ela começa como um território. Então, Tocantins aí faz parte da região norte. Portanto, não esquece, eram 2 territórios e agora viraram 4 territórios. O relevo da região centro-oeste. Preste bem atenção aqui ao meu mouse. Nós temos aqui o Planalto Central, né? Planalto Meridional, Planalto Central ao norte e ao sul da região centro-oeste, Planalto Meridional. Não esquecem, ao norte, Planalto Central. Ao sul, Planalto Meridional. E entre eles dois aqui, a porção sudoeste, nós temos aqui uma planície de inundação, uma planície inundada de vários rios aí nessa região. É a chamada planície pantaneira, planície do Pantanal. O relevo do centro-oeste, ele é predominantemente planáltico, não esquece disso. Nele, nós destacamos os planaltos aí de serras das Goiás e Minas Gerais, os planaltos das Chapadas dos Parecis, que são 2, um que fica localizado em Mato Grosso, o outro localizado em Goiás. Não esquece, são 2 Chapadas dos Parecis, uma em Mato Grosso e outra em Goiás. Nós vamos ter aqui, do lado do Chapada dos Parecis em Goiás, o espigão mestre, não esquece. O espigão mestre já foi também conhecido como a espinha dorsal do Centro-Oeste, uma das espinhas dorsais do Brasil. Por quê? Porque esse espigão é um relevo planáltico e ele é um divisor de águas, de 2 bacias hidrográficas. Olha como é interessante. O espigão mestre ele é divisor de 2 bacias hidrográficas. Não esquece isso. A bacia hidrográfica do Tocantins vai para o lado oriental, tá? Ocidental, né, oeste, e a bacia do Rio São Francisco vai para o leste. Ou seja, no meio destas 2 bacias está um planalto elevado que divide as águas, que vão ali margear o Araguaia, no Tocantins, e vão ali alimentar também, né, os afluentes ali para o Rio São Francisco. Então não esquece disso, espigão mestre aí na ponta do território de Goiás, né? Não esquece disso. Né? Na divisa, se você observar, nós estamos olhando o espigão mestre, que ele fica na divisa da Bahia e do Tocantins e Goiás. Né? Então, o espigão mestre é um relevo que ele vai ajudar as bacias do São Francisco, olhando aqui, ó, a bacia do São Francisco e a bacia do Araguaia, aqui no território do Tocantins, tá? E não esquece, tá, dessas chapadas que eu falei aqui para vocês, Chapadas dos Parecis, em Mato Grosso, e Chapadas dos Parecis, em Goiás. Temos também a Chapada dos Guimarães, né, todo mundo conhece, né,
Já ouviu falar, já viu muitos filmes, né, muitos documentários. Serra do Caiapó, tá? Em Goiás. Serra dos Pirineus também, em Goiás, tá bom? Maciço do Urucum, em Mato Grosso do Sul. Serra do Maracaju, lá também em Mato Grosso do Sul. Então, não esquece disso aqui, tá bom? O clima da região centro-oeste, ele é predominantemente tropical, não esquece, moro num país tropical abençoado por Deus. Então, o clima do Brasil, predominantemente, ele é tropical, com suas variações. E o clima do centro-oeste, por estar presente, né, abaixo da linha do Equador, né, a região do centro-oeste é interessante. Se você observar, ela fica entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Então, é uma região ali, muito ali, de clima tropical, com a estação muito bem seca, principalmente no inverno, né? E a parte chuvosa é no verão. Também nós vamos ver duas estações bem nítidas, inverno e verão, né? O norte da região centro-oeste, ou seja, onde é que está ali o Mato Grosso, né? Está sob influência, sabe de quem? Da Amazônia, ou seja, do clima equatorial úmido e da massa equatorial continental. Então, o norte ele vai ter muita característica amazônica, né? O norte de Mato Grosso, mas a metade de Mato Grosso para o sul já não vai ter um clima mais equatoriano. Tá. No extremo sul da região, nós vamos ver frentes frias da massa polar atlântica que causam aí a instabilidade, né, na porção, somente no período do inverno. Aí é quando ocorre muitas vezes a queda de temperatura, ocasionando os fenômenos chamados de friagens. Para todo o clima, existe uma vegetação que se adapta a ele. Então, nós vamos ver que, como o clima é tropical, em grande parte, né, o que predomina no centro-oeste, para o clima tropical, nós temos uma vegetação típica de clima tropical. É no nosso cerrado, né? Então, o cerrado é uma vegetação que ela é composta cerca de 80% do território do centro-oeste, por isso que é um bioma, né? Um bioma muito importantíssimo que sofreu e sofre ao longo dos anos pelo impacto humano naquela região. Em seu limite, localiza-se também o Pantanal a sudoeste, como já mostrei a vocês. No limite norte, ou seja, no norte, repito, no norte vamos encontrar Mato Grosso, o norte de Mato Grosso, grande parte da porção do território mato-grossense, ele é presença da floresta amazônica. Então não esquece disso. Já ao sul, nós vamos encontrar o que? A Mata Atlântica, remanescentes. Nós vamos encontrar nitidamente a Mata Atlântica não, mas áreas, focos, né, de Mata Atlântica, o que restou, você, né, vai encontrar. Falando sobre o Pantanal, não podemos esquecer, é uma planície obviamente de inundação. Esses alagamentos ocorrem sazonalmente, ou seja, em determinados períodos do ano, devido à pequena declividade do seu relevo, né? O padrão de drenagem da bacia do Rio Paraguai. Então, ele tem o quê? Na bacia do Paraguai, nós temos a bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Quando falamos em Paraná, Paraguai e Uruguai, nós estamos falando da bacia Platina, tá? E o Rio Paraguai é um desses três rios que formam junto a bacia Platina, né? Que vai pegar ali Argentina, Brasil, Uruguai, tá certo? E vai pegar o Paraguai. Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, né? Formamos aí então a bacia Platina. Então a vegetação nessa região aí, ela é mista. Nós vamos ver florestas, campos, vamos ver charcos inundáveis, né? E como já disse, a planície é de inundação, ela é, né, uma planície que é alagada. Então, no Pantanal, a expansão, infelizmente, da agropecuária, as queimadas acarretam o quê? Uma grande supressão, ou seja, uma grande perca da vegetação. E, obviamente, com os processos de mineração naquela região por lá, nós vamos ver aqui a contaminação dos aquíferos, infelizmente, pela mão do homem, né? A floresta amazônica se localiza ao norte, ela se estende, como já falei, repito novamente, né, a metade do estado de Mato Grosso, e ela encontra bastante ameaçada de desmatamentos, né, queimadas provocadas pela expansão da agropecuária. Lá vamos lá, os seres humanos. Quando falamos em hidrografia da região centro-oeste, ela é interessante, é uma região drenada por 4 bacias hidrográficas. Não esquece. Quais são as bacias hidrográficas que ocorrem de maior intensidade, mais importância na região centro-oeste? É a amazônica, por conta do rio Xingu e seus afluentes do Amazonas, a bacia do Paraguai,
a bacia do Tocantins-Araguaia, que eu já mostrei ali para vocês ali, né? Nós vimos ali a questão do Espigão Mestre, ao norte de Goiás, né? Ao nordeste de Goiás, e a bacia Platina, né? Paraguai, Uruguai, né? Argentina, o Brasil e o Paraguai, né? Então nós temos aí o Paraná, o Uruguai, os rios Paraná, Uruguai, né? Fazem parte da bacia Platina. Então essas aí são as 4 bacias que você não pode esquecer, tá ok? Quando houve, né, a evolução dos ciclos econômicos no território brasileiro, nós vamos ver que o Centro-Oeste, né, no começo da história do Brasil, era uma região despovoada. E a partir dos séculos XVI, XVII, passaram no Brasil, então, em busca de terras, né, e de pedras preciosas. Passou esse momento chamado de bandeirantismo, né? Os bandeirantes eram pessoas que iam muitas vezes à caça de índios e também buscar terras ou locais que tivessem ouro. Então, houve uma expansão para o interior, chamado sertão do Brasil. O sertão é o interior. Então, esses bandeirantes, eles foram desbravadores do território. Então, eles entraram cortando a mata para ir buscando outras regiões. Então, foram esses bandeirantes, né, principalmente, obviamente, bandeirantes paulistas, né, que se dirigiam para a região com finalidade de encontrar, prisionar e buscar a existência de minérios. Foi no final do século XVII, subindo aí o rio Cuiabá, né, em Mato Grosso, né, e alcançando aí o território do Bororo. O que é o território Bororo? É o território dessa tribo indígena chamada Bororo. Né? Então, os Bororos é este exemplo, né, aí de uma tribo que eu estou mostrando aqui, né, acima dessas fotos. Então, eles alcançaram o território esses índios, né, dessa tribo indígena chamada Bororo. Os bandeirantes, assim, encontraram ouro, né, e iniciaram, então, a conquista do território no Centro-Oeste. Porque se não tivesse encontrado ouro, não tivesse encontrado nada de importante, o Centro-Oeste tinha sido um vazio populacional ainda. Ia ser habitado só pelos índios. Mas encontraram ouro. Por isso que eles vão começar a utilizar e a fixar aí, né, a ideia de tomar o Centro-Oeste. Enquanto isso, também haviam expedições pelo sertão que descobriram minas de ouro, né, no território aí que hoje corresponde a Goiás. Foi no século XX, somente ao longo do século XX, né, não esquece isso, somente ao longo do século XX, que houve a inauguração de quem? Em Goiânia. Que houve a inauguração do território de Goiânia, né, a capital administrativa de Goiânia, Goiás, em 1936. E isso aí, a marcha para o oeste, ela foi iniciada principalmente no governo de Getúlio, né, a partir da década de 40. Por quê? A partir da década de 40, né, nós vamos ver uma grande vontade de entrar no Centro-Oeste, e ali já se imaginava, talvez, construir a nova capital do Brasil. E assim o foi. Em 1960, né, com o governo de Juscelino Kubitschek, foi assim o Centro-Oeste tomado. Né? A partir de então, várias frentes de trabalho começaram a povoar o Centro-Oeste. Nordestinos, né, paulistas, mineiros, né, pessoas que vieram do Mato Grosso, ou seja, o Centro-Oeste começou a ser, né, um campo de trabalhos e um campo de povoamento. Então, essa questão da construção de Brasília fez com que houvesse também um grande número de pessoas migrando para o Centro-Oeste, né? Por ser a grande marcha para o Oeste. Assim como as políticas públicas que também fizeram a integração, né, do Centro-Oeste, políticas públicas de integração nacional, que foram consolidadas a partir então da ditadura militar, a partir de 1970, para acelerar o processo da região de povoamento. Então, as dinâmicas econômicas, né, a partir da década de 70, né, principalmente com a questão da modernização da agricultura, né, a mecanização, a introdução de novas culturas, o desenvolvimento tecnológico, né, a questão da adubação, a correção dos solos. Não esquece, os solos no Cerrado são ácidos, precisa de um processo chamado de correção, chamado de calagem. Né? Então, se adiciona muito calcário nessa região para tornar o solo um pouco mais básico, né, para a produção agrícola. Também se fazem correções com NPK, nitrogênio, fósforo, né, e fosfatos, ok? Muito bom vocês entenderem isso.
Então, os produtores de soja, né, nós temos Mato Grosso, né, e quanto mais observamos esses números, primeiro lugar, segundo lugar, primeiro, terceiro, a gente se preocupa muito com o quê? Com o avanço do desmatamento e as susceptíveis áreas para desertificação futuramente. O Centro-Oeste não é só a agricultura que se fomenta na questão econômica, mas o turismo. O turismo também representa uma grande parte, né, que vem crescendo cada vez mais no setor econômico, no setor terciário, no setor dos serviços. Então, o turismo, né, aliado a uma indústria formada no Centro-Oeste, para isto, né, fez também com que alencasse vários territórios, várias cidades, vários roteiros, né, para a visitação. Entre esses roteiros, nós temos, como eu já falei, a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, né, e Pantanal Mato Grossense, etc. e tal. O Parque das Emas, né, em Goiás. Nos centros urbanos, é claro, se destacam principalmente quem? Campo Grande, em Mato Grosso, e Cuiabá, né? Nós não podemos esquecer em Cuiabá, Mato Grosso, né, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foram as principais capitais regionais que situam-se nesses grandes eixos viários, né? As cidades que exibem forte crescimento são Dourado, em Mato Grosso do Sul, Rondonópolis, em Mato Grosso, Anápolis, em Goiás. São essas situações aí que nós vemos como grandes áreas fortíssimas, centros urbanos, são esses daí. Aí a malha viária, né? É muito interessante observarmos como o Centro-Oeste ainda tem espaço, se você observar, que isso é mata, gente. Isso aqui é mata atlântica, isso aqui é floresta amazônica, né? Então, ainda estão. Olha aí, veja como é a diferença. Com a proximidade no sul e no sudeste, o grande número de rodovias são bem maiores, né? Se você observar. Mas se você observar para o norte, o noroeste da região centro-oeste, você vai ver que tem poucas rodovias. Claro, é uma área ainda a ser desbravada, né? Uma área ainda que vai ser ainda, né, levada em consideração a construção dessas rodovias. A outra região que nós não vamos deixar de estudar jamais, né, é a região sudeste, né, a região da história econômica, industrial, mineradora do nosso país. Então nós temos 4 estados, região Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então tu não esquece, né? Foi por aí, né, que iniciou também o processo, né, da segunda capital do nosso Brasil, né? A construção da segunda capital que foi no Rio de Janeiro, né? Então não esquece isso, tu não esquece isso, capital do Brasil, Rio de Janeiro, segunda. O relevo da região sudeste, né? A maior parte do relevo da região sudeste ela se encontra acima de 500 metros de altitude, ou seja, com muitos planaltos elevados, certo? Muitas serras. Então, nós vamos ver justamente, né, os chamados planaltos e as chapadas da bacia do Paraná. Olha aí, ó. Nós temos aqui o Paranapanema, que é esse rio bem aqui, e nós bem aqui temos também o Tietê, né, a grande bacia do Tietê, e bem aqui a bacia do Paranapanema. Olha o nome, Paranapanema. Nós temos os planaltos e as serras do Atlântico, ok? Que são essas daqui. Nós temos aqui essas serras, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, tá? Nós temos o Planalto de Serra de Goiás, que são essas aqui, no território de Goiás, divisa, né, de Minas Gerais com Goiás. Nós temos a depressão sertaneja, no norte de Minas Gerais. Não esquece, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, quando falamos de depressão sertaneja, falamos logo polígono das secas, que também vai para o norte de Minas Gerais. Né? E aqui nós temos o quê? Justamente o quê? Por conta da depressão sertaneja do São Francisco. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a bacia do São Francisco, começando em Minas Gerais, aqui na Serra da Canastra, onde o rio nasce. Nós temos a depressão periférica, por quê? Entre as duas áreas, né, de planaltos, né, planalto aqui da bacia das Chapadas do Paraná e os planaltos aqui da bacia do Atlântico Leste e Sudoeste. E entre eles dois, uma bacia periférica, fica na periferia, né? Por isso que é chamado periférica, ou seja, na borda do leste da bacia do Paraná. E por último, essa aqui, ó, do litoral, né, as chamadas planícies e tabuleiros litorâneos, né, uma área de praia, de restinga, que também observamos muito aqui, tá?
Então, no trecho de norte a sul, nós vamos o quê? Encontrar mares de morros. Você sabe por que é chamado mares de morros? Porque parecem laranjas, né? A representação geográfica é como se fosse uma parte, a metade de uma laranja. Então, são bem arredondados, né? Nós chamamos de mares de morros ou relevo mamelonar, né? São os mamelonares, esses relevos ondulados, ok? Na hidrografia, como já te falei, né? Ali nós temos aqui a bacia do Tocantins, nós temos a bacia aqui do Rio Tietê, tá certo? Que é essa daqui, vai morrer aqui, obviamente, no Mar Atlântico. E nós temos aqui no Oceano Atlântico, e nós temos aqui o rio Paranapanema, né, como eu te falei, e o rio que vai alimentar de a origem do Tietê e do Paranapanema é o rio Paraná, ok? O rio Paraná, ele vai percorrendo no território, cortando o rio Paraná, ele corta o território de São Paulo, né? Então a gente não pode esquecer disso daí, tá bom? O rio Paraná, tá ok? Clima, nós temos aqui o clima, obviamente, né, 4 tipologias climáticas. Nós temos tropical, litorâneo úmido, tropical de altitude. Por que de altitude? Por conta das serras. Nós já falamos que o Planalto são a mais de 500 metros, né? Aí nessa região do sudeste brasileiro, tá bom? Então nós não podemos levar nunca disso de esquecer tropical, nessas áreas mais, né, nas bordas com o centro-oeste e o nordeste. Litorâneo úmido vem do litoral, ou seja, recebe influências das massas, né, equatoriais, tropicais, atlânticas, MTA, massa tropical atlântica, então recebe aí influências dessas massas, né? E nós temos o subtropical. Por que subtropical? Olha aí a linha aqui, ó, linha do trópico de Capricórnio. Abaixo dela, nós vamos ver o clima subtropical. Então, isso aqui é no sul de São Paulo, ok? Não esquece. E o tropical de altitude, são essas aqui áreas que são, nós temos um planalto elevado dessas regiões, né? Então, tu não esquece isso daí, tá certo? Vegetação original, né? Dessa região, não só dessa, mas vou ser bem sincera, do Brasil, né? Principalmente no litoral brasileiro, né? Desde o Nordeste ao Sul, nós tínhamos, antes do Homem Branco chegar, uma grande mata, né? No litoral, chamada Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica ela foi uma dessas matas no nosso Brasil, dessas florestas, né? Elas foram desmatadas, ainda continuam sendo desmatadas. E o que sobra? O que sobrou? 3%, meus amores. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, essa região ainda tem uma maior porcentagem do que sobrou da Mata Atlântica. Por exemplo, aqui no nosso Ceará, nós temos refugos de Mata Atlântica, onde? Nas serras úmidas. Você sabe que é uma serra úmida? É uma serra que está a mais de 500 metros de altitude. E nós temos muitas delas aqui. Né? Nós temos na borda ocidental, ou seja, no oeste, temos a Serra da Ibiapaba, né? Nós temos aí a Serra Grande, né? Viçosa, Tianguá, ali é resquício de Mata Atlântica. No centro, né? Nós temos aí desde a Aratanha, que é a Serra de Pacatuba, né? Maranguape, nós temos descendo aí, nós temos o maciço de Baturité, né? Nós temos Guaramiranga. Então são resquícios de Mata Atlântica, né? São pequenos focos que o homem não conseguiu destruir ainda. Então, quais são as vegetações típicas dessa região sudeste? É Mata Atlântica, você vai ver o cerrado, principalmente aonde, professor? O cerrado você vai ver no norte, como eu já falei, cara, tu não esquece. É em Minas Gerais, que tu vai ver na borda de Minas Gerais o cerrado. Você vai ver o cerrado em Minas Gerais. Por quê? Porque a região de Minas Gerais, ele é confluente com a região do centro-oeste e do nordeste. Então vai ter influências dessas duas áreas. Então tu não esquece disso. Nós vamos ver a Caatinga, encontra-se principalmente na área de semiárido. E onde é que está essa área de semiárido? Tu não esquece. É em Minas Gerais, é no norte de Minas Gerais. Não é em todo Minas Gerais. Se tu disser que é em todo Minas Gerais, tu está errando. É só no norte. Tu não esquece disso. Né? O Cerrado, a Caatinga, são vegetações que sofreram e ainda sofrem pela mão humana, somente pela especulação dos territórios imobiliária e a construção, né, de campos para a agricultura, né, avanço do gado, etc. E tal.
e a vegetação litorânea. Então, no Sudeste, nós temos uma vegetação litorânea, como eu já te falei, a Mata Atlântica, nós temos uma influência da massa tropical atlântica, MTA, essa influência dessa corrente, né? Essas massas de ar, elas influenciam no clima dessa região, e devido ao fator da maritimidade, né? Ali tem um clima favorável, né? Por isso nós vamos ver uma área também de restingas, de manguezais ali no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, principalmente no Espírito Santo, né? Alguns fotos ali para São Paulo ao norte, né? Então tu não esquece disso aí, certo? Aí a nossa composição, veja, como eu te falei, né? O ser humano ele acaba matando tudo que existe para suas condições econômicas serem melhores, né? E outras quais. Podemos falar aqui a questão do desmatamento. Olha o que era, olha aí, gente, olha o que era o Cerrado e o que era a Mata Atlântica na região Sudeste. Tudo isso aqui de verde um dia foi Mata Atlântica. Olha o Cerrado, como ele era bem extenso do nosso Sudeste. Agora, século XXI, olha o processo da devastação humana. Olha o que sobrou do Cerrado e olha o que sobrou da Mata Atlântica. Lembra aquela história que eu falei? 5, 3% da Mata Atlântica está onde? Em São Paulo. É o que ainda restou. Então é bom a gente observar essas imagens, porque daqui a 20 anos, 10 anos, isso aqui não vai existir mais, cara. Vai existir só nessas fotografias que a gente está vendo, vai existir só nesses mapas que a gente está vendo, porque vai entrar para o livro de história, porque nós vamos acabar, nós vamos ser vitoriosos, vamos acabar com tudo isso, pô. Nossa tendência é sempre acabar com as coisas, né? Então, assim, isso aqui é o que é a nossa realidade hoje. Eu ainda estou sendo bom mostrando uma imagem como essa. Se eu pegar uma imagem de satélite, vocês se arrupiam todinho. Uma das coisas que alavancou a questão do povoamento na região sudeste, além do café, que só vai ser no século XVIII para o século XIX, vai ser a mineração, óbvio. A mineração é que vai trazer o primeiro foco, contingente populacional, porque todo mundo vai ser atraído pela corrida do ouro, né? Então, inclusive, aqui a região de Minas Gerais, Sabará, Mariana, Vila Rica, que é o chamado de Vila Rica, né? Gente, são áreas Ouro Preto, né? São áreas que foram baseadas no povoamento vindo de pessoas de várias partes da Europa, né? Principalmente espanhóis, né? Muitas pessoas vieram realmente na corrida da febre do ouro que nós tínhamos, né? A grande parte do ouro que era produzido, que era prospectado, né? Era chamado ouro de aluvião. O que é ouro de aluvião? No Rio, a pessoa com a bateia, quem não sabe o que é bateia, é um prato que é côncavo, né? E você mergulha a bateia no leito do rio, puxa a bateia de volta e fica girando a bateia, e o que sobrar lá no fundo decantado é o minério de ouro, né? O chamado ouro de aluvião. Agora nós temos um problema muito sério, também foi encontrado muita pirita. O que é a pirita? É ouro de tolo. Lembra aquela música do Raul Seixas? Ouro de tolo? Pois é, a pirita. A pirita, ela é o parente do ouro, mas é um sujo que existe, nós chamamos de parita, o minério de pirita, tá certo? Parece ouro, mas não é. Por isso que é chamado ouro de tolo, tá? Então, houve a mineração, houve a produção de canaviais, né? Mas a mineração chega ao fim, né? A mineração também ela não vai ser para o resto da vida. Mas enquanto houve a mineração, formou aí as grandes cidades principais em Minas Gerais, né? Formaram muitas vilas e dessas vilas formaram-se as cidades, né? Então a exploração do ouro no século XVIII fez com que houvesse ali naquela região São Paulo, Minas Gerais, sempre aquela confluência, né? E Rio de Janeiro, a questão que houvesse ali a questão do centro político e econômico do Brasil. Precisava sair de Salvador, né, para trazer para o Rio de Janeiro, né? Foi até então visto isso, nós já estudamos, né? Sai de Salvador, a importância como capital do Brasil, e entra agora Rio de Janeiro, por conta do grande fluxo, né, de pessoas vindas para essas regiões auríferas em Minas Gerais, e é por onde o ouro escoava, né? O ouro escoava pelos portos, né, no Rio de Janeiro, né? Porto incrível região do Rio de Janeiro, principalmente quando chega a família real em 1808, né? A família com Dom João VI, né? O príncipe regente Dom João VI,
e a sua família chega, né, fugindo aí da perseguição de Napoleão quando invade Portugal. Mas isso aí é para a futura história, quando vocês estiverem lá na frente. Na segunda metade do século XVIII, a produção de ouro ela já estava em decadência, né? Porque as minas ela não começam mais a prospectar e a coroa portuguesa ela não tinha mais. Né? Então, agora sim, com a perca da decadência com a perca do ouro, né? Essa produção. Então, grande parte da população de Minas Gerais, que tinha chegado só para o ouro, ela sai agora de Minas Gerais. Ela migra de Minas Gerais e vai para onde? Para São Paulo e Rio de Janeiro. Está aí uma das explicações por que São Paulo e Rio de Janeiro também adquiriu um grande número populacional. Né? E por que foi para São Paulo e Rio de Janeiro? Em busca de áreas para o plantio de quê? De quê? Olha, século XVIII, que foi que eu falei, os primeiros pés de café. Nós vamos ver aí o início dos alemães vindo para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Nós vamos ver aí a questão dos italianos para trabalhar nas lavouras de café. Vai vir a questão da imigração cada vez mais acentuada para trabalhar no Brasil. Então, tu não esquece isso. Aí era parte, né, principalmente das regiões mineradoras, como eu te falei, né? Nós temos aqui, ó, em Mato Grosso, como eu te falei aqui, né? Ainda era Mato Grosso, por quê? Porque ainda só se dividiria Mato Grosso futuramente, né? Então isso aqui é o século XVIII. Então no século XVII, XVIII nós tínhamos a cidade de Cuiabá, né? A região de Cuiabá, Vila Boa, Vila Bela. E aqui em Minas Gerais nós temos nada mais, nada menos como Diamantina, nós temos Sabará, como eu já te falei, né? Nós temos aqui a Vila Rica, Mariana, São João del Rei, né? E tudo isso aqui era transportado, né, por lombo de burro, né, por lombo de burro, né, porque cavalo não fazia um serviço desse, então era nos lombos desses animais que levavam esse ouro, né, pela famosa Estrada Real, olha o nome, Estrada Real, e até o Rio de Janeiro para ser escoado esse ouro para Portugal. Café é riqueza, nós já estudamos que o que alimentou a indústria brasileira foi quem? Quem foi? O café. Nós falamos em várias personalidades do café, né? Então nós não podemos esquecer principais elementos quanto à organização do nosso espaço brasileiro, a região sudeste e a questão do café. Foi no período cafeicultor que foram utilizados muitos escravos na produção, né, para a exploração do café. E houve também a formação de uma estrutura fundiária, né, baseada somente no latifúndio, e ele era monocultor, uma só tipo de cultura. Nós temos aí a exploração, né, das grandes fazendas de café que buscavam ali no oeste paulista, né, que eram áreas poucas povoadas, utilizando somente a mão de obra livre e assalariada de quem? Olha o que eu te falei, os imigrantes italianos, e mais tarde vai chegar os japoneses no século XX, né? No início do século XX, os japoneses chegam também para trabalhar. Com a cafeicultura, a organização do espaço geográfico ele foi profundamente modificado, ocorrendo assim de forma mais intensa na região da antiga província de São Paulo. Houve assim então um crescimento intenso das cidades, acelerando o que hoje chamamos de urbanização. Não esquece, a urbanização brasileira, ela foi tardia e foi desordenada. Tu não esquece que o professor de geografia falou, né? Avançou assim pelo interior da região, a construção de ferrovias, não esquece, o escoamento do café foi através das ferrovias. Aí nós vamos lembrar de quem? As ferrovias, a construção da ferrovia central do Brasil. Nós vamos ver a questão das ferrovias fundamentadas aí por quem? Pelo Barão de Mauá, né? O Irineu dos Santos, integrando assim, então, as cidades, né? E fundando outras. Houve um aumento da população a partir de 1870, aumentou o número de casas comerciais, financeiras, houve um enriquecimento dos barões do café, a economia voltava a crescer por conta do café, tu não esquece disso. Os lucros obtidos na cafeicultura foram investidos no setor industrial, aí a formação da indústria brasileira, né? Ferrovias foram de importância muito grande para o desenvolvimento econômico, industrial e urbano brasileiro. Tá aí alguns exemplos dessas ferrovias aqui da região sudeste, tu não pode esquecer, tu não pode esquecer. Chega depois, olha depois aí no teu material, tu olha o teu PowerPoint, estuda isso daqui, cara, você vai precisar. Tá? A malha ferroviária que foi importantíssima, né,
para a escoamento dos nossos produtos. Entre esses produtos, principalmente, quem? O café. Tu não esquece disso, tá certo? Prioridade das rodovias. Depois das ferrovias, com a indústria automobilística, vai vir as rodovias. Então, a partir de 1950, os governos brasileiros passaram a privilegiar quem? As rodovias. Para preferência se dava, então, por conta de quem? Das indústrias automobilísticas estrangeiras. O estrangeirismo invadiu o Brasil. Muitas empresas passaram a vir para o Brasil, para a região sudeste. E aí foi que as rodovias começaram a tomar de conta deste país, começaram a abrir estradas, perfurando a Amazônia, perfurando, né, o Nordeste, rasgando o Centro-Oeste, construindo essas rodovias. Houve assim, então, na região centro-oeste, aliás, na região sudeste, uma grande concentração econômica. Né? Nós já falamos que eles, no começo da história, eles concentraram grande parte da economia, mas a partir de 1970, 1980, passou-se então um processo de desconcentração industrial. A indústria agora ela já estava buscando outros locais em busca de mão de obra barata, em busca de novo mercado consumidor, em busca de menores impostos. Então, houve uma desconcentração do poder do Sudeste e grande parte dessa indústria migrou para onde? Para o Sul, para o Nordeste, para o Norte, tá ok? Não esquece isso. Aqui nós estamos mostrando aqui a questão, né, da concentração populacional, que nós estamos falando da região onde tem a maior densidade demográfica do país. É a região sudeste que também é a maior população do país. Então, tu não esquece. Só no sudeste são 72 milhões de habitantes, que corresponde a 40% do país. 78 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, 92% da população brasileira ela está na região sudeste. E aqui é o foco das atividades industriais. Se você observar o mapa aqui da maior concentração de indústrias em nosso país, vai se concentrar onde? São Paulo e Rio de Janeiro, cara. São Paulo e Rio de Janeiro, cara. Então tu não esquece disso, jamais, por favor, tá? Então São Paulo e Rio de Janeiro é o foco. Não esquece aqui, ó, Vale do Paraíba, a área do Tecnopolo, que nós já falamos. E o setor industrial, setor secundário, setor primário, tem um terceiro setor também, que também inclui aí grande parte da economia, né? É o setor do comércio. Então, os centros atacadistas, shoppings, as regiões comerciais, as empresas de importação e exportação associadas aí ao comércio, elas correspondem aí, gente, uma coisa incrível, que vem fomentando cada vez mais o crescimento do produto interno bruto do Sudeste. O espaço agrário na região sudeste se baseia somente no setor primário, na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Né? O setor industrial, né? Nós está aí um exemplo do setor primário, tá certo? Você vai ver. E no setor industrial nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Setor das indústrias, né? Tanto que nós temos aí a Bolsa de Valores, né? Da Bovespa em São Paulo, né? É a maior do Brasil, né? E para finalizar, a região sul brasileira. A região sul brasileira, é interessante a história da região sul brasileira, porque ela vai ser galgada no conjunto das imigrações. A região sul do Brasil, ela não seria do Brasil. Ela só se tornou do Brasil por conta das guerras da Cisplatina, da tomada do Brasil, brigando com o Uruguai, brigando com a Espanha para tomar grande parte desse território da Cisplatina. E da Cisplatina se dividiu o território, uma parte ficou o Brasil e outra criou o Uruguai. Né? Então a Cisplatina era uma região que era pertencente à Espanha. Então o Brasil ele vai, obviamente, guerrilhar. Depois, além disso, nós temos a questão da Farroupilha. Né? O Brasil tinha a região sul querendo se tornar independente do Brasil, né? Nós estamos falando nada de mais, nada menos, né, de Bento Gonçalves, né? Nós estamos falando aí da revolução que entrou para a história brasileira, a Revolução Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando o Rio Grande do Sul quis se tornar independente do Brasil, né? A República Federativa Rio-Grandense, né? Então, assim, quando falamos em Paraná, nós estamos falando em laranjas, nós estamos falando em japoneses, né? Grande parte dos japoneses foram para essa região,
tá? E Santa Catarina, uma região muito bem movimentada, né? Assim como o Rio Grande do Sul, por alemães, né? A comunidade russa, a comunidade alemã. Tá, outra coisa também, tá? Em Paraná e São Paulo, nós temos a comunidade judaica, né? Judeus de grande número vindo para o Brasil. Então aqui eu te falei, né? Nós temos aqui os japoneses aqui, principalmente em que no Paraná. Você não vai ver japoneses aqui no sul, no sul catarinense, não. Você vai ver na fronteira de São Paulo com o Paraná. Então você vai ver aqui em Maringá, em Londrina, né? Grandes nichos, né? De japoneses, né? Olha quem vem aqui por debaixo dos japoneses. Blumenau, vem quem aqui? Nós estamos falando nada mais do que os alemães, cara. Nós temos aqui a grande festa da Oktoberfest, né? Então nós temos aqui, né? Em grande índice de alemães no Paraná, né? Em Santa Catarina nós temos quem? Obviamente os italianos, que não só em Santa Catarina, mas também alemães e italianos preponderam entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí nós temos Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo, tá certo? Aí olha a malha de rede rodoviária. Veja aí a questão dos centros, né? A questão da 80% da população ela é urbana, gente. Como se achava um dia pensar que era todo mundo na agricultura, não. 80% da população vive nas cidades, né? O resto é só aproveitando o pasto para o Pampa, nas regiões pampeanas do Rio Grande do Sul, para a produção de gado, a maior produção de gado do Brasil, né, uma das maiores depois do Centro-Oeste. Nós temos aí a região Sudeste, a região Sul, aliás, né, muito importante. E não é só gado, viu? Ele se destaca muito da questão de minério, produção de carvão, né, e ferro. Nós temos aí, para você ver, a Aço Cearense, ela tem empresas aqui no sul do Brasil, né, por conta dos grandes leitos de produção de carvão mineral. O relevo olha aí, veja, o relevo é composto por planaltos, depressões e planícies, né? As planícies aqui, ó, Lagoa do Patos Mirim, né, no sul, no Rio Grande do Sul, nós chamamos, né? As depressões da planície periférica da bacia do Paraná, que é justamente aqui, ó, eu te mostrei a bacia do Paraná, Rio Paraná, bem aqui Rio Paranapanema, bem aqui Rio Tietê, em São Paulo, né? Então, assim, é toda a base aqui da bacia do Paraná, né, que ocorre aqui, ok? E a parte da hidrografia, como te falei, né? Nós temos aqui a represa do Passo Fundo, né? Passado Fundo. Nós temos a represa Real, né? Aí no fundo do Rio Pelotas aqui, né? Do Ibicuí, Quaraí, Jacuí, né? Camaquã, Lagoa dos Patos, como eu te falei, né? Que é essa daqui, depois Lagoa Mirim, né? E Itajaí, né? Se vocês não conhecem, Itajaí aqui, né? Em Santa Catarina, no Paraná, essa região é muito importantíssima, né? Tá certo? Então tu não esquece disso, não. As três bacias que você não pode esquecer, a bacia do Paraná, Uruguai e a bacia do Sudeste, tá certo? Paraná, Santa Catarina e Itajaí, né? O Santa Catarina, que é a bacia, ok, pega aqui a parte do Uruguai, pega a parte aqui também da bacia do Paraná e final aqui a bacia do Sudeste que fica no litoral. Clima dessa região, subtropical. Então tu não esquece, o clima que predomina, tá? A região sul é o clima subtropical. Tá? E tem suas variações com quente e verões quentes e verões suaves. Então, qual é o clima predominante na região na região sul do Brasil? É o clima subtropical. Tu não esquece disso. A vegetação, obviamente, é a vegetação de mata de araucária, tá? E a vegetação de mata atlântica, tá? Com campos e cerrados. Cerrado muito pouco, é uma área aqui, fica localizada aqui ao sul de São Paulo, tá? Mas é uma área ínfima. Mas o que predomina é a mata de araucárias, tá certo? E a área de campos. Então tu não esquece. Duas áreas muito importantes que predominam nessa região aqui é a mata de araucária e a mata de campos. E uma terceira instância, a mata atlântica, tá certo? A ocupação da região sul se deu principalmente por quem? Pelos 7 povos de Missões, né?
o que são essas missões? Missões jesuíticas, tá? Então, foram 7 missões jesuíticas que colonizaram aqui e que fez aqui o Brasil ter a região sul do Brasil. Essa aqui é a região, a antiga área de litígio entre o domínio português e o domínio espanhol. Aqui foi de onde gerou o Uruguai e o Rio Grande do Sul, tá? A grande questão da Cisplatina. E essas regiões aqui só foram, obviamente, criadas, né, transformadas depois do Tratado de Madrid de 1750, tá certo? Sobre a questão dos territórios e essa configuração do território brasileiro nessa época. Veja, cadê o Acre? O Acre, meus amores, só vai ser em 1903, com o Barão do Rio Branco. A mesma coisa aqui vai ser o Amapá e Roraima, sabe com quem? Com o Barão do Rio Branco. Você sabe quem que vai resolver essas questões aqui? Barão do Rio Branco. Isso, o famoso Barão do Rio Branco, que vai dar a Constituição do Acre, do Amapá e de Roraima. É o Barão do Rio Branco. É, Barão do Rio Branco, a serviço aí, tá ok? Do período republicano, né? República da Espada. E a expansão da ocupação do Sul, nós temos aí, né, o período regencial, movimentos separatistas de imigração. Lembra o movimento separatistas? Olha, os 7 povos de missões que eu falei para vocês, né, falando aí sobre a questão. E o que é esse movimento separatista daqui? É a questão de quem? Da República Rio-Grandense, né, com Bento Gonçalves, etc e tal. No século XX, nós vamos ver que há uma emigração para as fronteiras agrícolas do Centro-Oeste e Norte. A emigração é o quê? Saída. Então, no século XX, nós vamos ver na década de 60, muitos desses sulistas vão para o Norte e Centro-Oeste para trabalhar, né, buscar novas frentes de trabalho, mas principalmente a agricultura, né, o avanço da pecuária e da agricultura da soja. No oeste do Paraná e região metropolitana de Curitiba, onde estão as áreas mais atrativas. Entre os motivos para a imigração do centro-oeste e o norte foram a modernização, a expansão das propriedades, a expulsão dos pequenos proprietários, a mecanização no campo e a disponibilidade de terras mais baratas no centro-oeste e o norte. Terra sem lei. Terra sem lei. Questões ambientais não são respeitadas. Então, não é à toa, meus amores, que grande parte desses agricultores, pecuaristas, migraram para essa região onde eram facilmente feitas do bem bel prazer desses latifundiários, que era explorar a terra ao máximo, devastando, desmatando, queimando, tomando terra indígena. Então, saíram a terra sem dono. Por isso que houve uma grande marcha, um grande número de pessoas saindo dessas regiões para ir para essas outras que eu acabei de citar. A economia que eu te falei, né? Quando falamos em mineral, olha aqui, olha, vai aparecer quem? Carvão mineral. E nós vamos ver o carvão mineral, principalmente aqui, ó, em Criciúma, no Rio, em Santa Catarina, né? Nós vamos ver muito carvão mineral em Criciúma, dessa região de Santa Catarina. Santa Catarina, gente, para quem não sabe, dentre este país aqui, desse país chamado Brasil, né? Santa Catarina tem uma das maiores produções de carvão mineral do Brasil, gente, só para vocês terem ideia, tá? Então, o extrativismo mineral nós temos aí, né, em Santa Catarina, né? E o extrativismo vegetal no Paraná e animal, principalmente no litoral. Então, nós temos muita criação de bovinos, suínos. Vocês não sabem, né? Mas é a região sul do Brasil, é a região que tem a maior produção de suínos do nosso país, né? A maior produção suína, né, do nosso país é a região sul do nosso Brasil. A agricultura nessa região, obviamente, ela é moderna, mas voltada principalmente, né, a nível comercial. Mas existe também uma grande policultura. O que é policultura? Variação produtiva, né, de vários outros tipos de cultura, de vários tipos de produtos agrícolas. E ela é uma produção muitas vezes voltada a familiar. Isso é um resquício ainda de quem? Das colônias, né, alemãs, né, italianas, etc. e tal. Nós temos a pecuária extensiva, né, no Rio Grande do Sul e intensiva no Paraná e Santa Catarina. Nós temos a produção de aves e suínos. Tá, gente? Então, assim,
A indústria no Sul é a segunda região do Brasil com maior número de trabalhadores em valor e volume de produção. Né? Nós temos indústrias que compõem-se, então, da matéria-prima, né? Indústrias de setor médio de pequeno porte, indústria de transformação de produtos da agricultura e da pecuária. Nós temos aí, como já te falei, bens de produção, bens intermediários e bens de consumo. Olha aí como a região sul ela é produtiva em termos industriais. Tira da tua cabeça que o sul só era agricultura. Não. A região sul ela é grande centro industrial. Então tu não esquece disso. Não é só agricultura, é indústria e é mecanizada e é de ponta. Tu não esquece disso. Tá. A região sul, como eu te falei, né? A Santa Catarina, principalmente, é muito rica em xisto betuminoso. O que é o xisto betuminoso? É um hidrocarboneto, né? Ou seja, é um elemento que ele gera energia, é um elemento fóssil, né? E o carvão mineral. O carvão mineral é muito utilizado para produzir energia elétrica, por isso que lá tem muitas termoelétricas, tá? Além de minérios, a região possui também uma grande energia em abundância de rios, ou seja, hidrografia. Os rios nessa região são caudalosos, e rios são otimamente importantes para hidrelétricas, são chamados rios de planalto. E além de abastecer a região sul, a energia é produzida nessa região, principalmente a usina de Itaipu. Tu não esquece de Itaipu, tá? Fronteira entre o Brasil, tá? E o Paraguai. A região sul é bem servido, né, em termos de transportes, né, como já te mostramos naquela imagem anterior, né. E nas atividades terciárias nós temos aí a grande participação no PIB, né, que supera os demais índices econômicos, é a questão das atividades, né, voltadas para o turismo, cara. Tu não esquece. O turismo, gente, é o que alimenta esse país, grande parte desses territórios, viu? Tu não esquece disso, não. É o turismo, por isso que é importante, né? A empresa brasileira de turismo, a Embratur, ela incentivar cada vez mais no nosso Nordeste, né, o setor turístico. É o que alimenta, é o que traz empregos diretos, empregos indiretos, é o que alimenta a grande família, é o número desses turistas em nosso país. Né? Muitas famílias vivem disto, que não têm instrução, mas sabem trabalhar o turismo, sabem receber uma pessoa, sabem tratar uma pessoa. É tudo isso que a pessoa quer. Né? E que conhece o lugar. Né? Então, nós temos muito, muito, muito que aprender a dar valor a essas famílias que vivem disto. Eu agradeço a todos vocês. Eu gostei particularmente dessa aula.